Ainda dá para esperar um Gerson de segundo volante? Ainda dá para esperar um Gerson de armador? Ou dá para esperar um Gerson de ponta direita, como ele já atuou, inclusive, com o técnico Adenor, e que, na minha opinião, não sei se na sua, é o único lugar nesse momento que a vaga está em aberto? Vamos lá. Se quiser pode tirar esse texto da tela, porque eu não sei ler não. Cara, assim, a estratégia para o Gerson voltar, ela vai... Se o Tite utilizar o mesmo método que usou com o Alan e que aparentemente funcionou, ele vai ter que pegar alguns vídeos do Gerson de 2019, 2020, caso o Gerson queira jogar como segundo volante e falar, o Gerson, eu preciso desse cara aqui. Vamos montar um programa aí, um treinamento aí, enfim, vamos moldar o teu futebol para oferecer isso aqui, esse segundo volante. Porque senão, aí o Gerson vai ter que se reinventar sem nenhum vídeo. Porque como ponta pela direita ali, cara, eu acho que a gente não vai conseguir ver nenhuma atuação dele por ali. Eu sei que na época que ele estava jogando com o São Paulo na Europa, ele teve até um pouco mais de versatilidade, fez várias funções do meio de campo para frente. Mas assim, como um jogador de beirada de campo, eu acho que o Tite não vai ter nenhum vídeo ali, não vai ter nenhum elemento, nenhum histórico prático para poder convencer o Gerson a jogar por ali. Mas o que pode convencer o Gerson a jogar por ali é olhar para o próprio elenco e entender que ali existe uma janela de oportunidade maior do que vai ter em qualquer outra área do campo hoje. Vamos rapidamente olhar aqui para o time do Flamengo. Como lateral direito, como lateral esquerdo ou como zagueiro, o Gerson não tem condição de jogar. E eu acho que ele nem se convenceria disso. Então sobra do meio de campo para frente ele escolher alguma posição. De primeiro volante, a gente já tem o Pulgar, que está mal, e aí rapidamente falando sobre o Alan, eu acho que o Alan já deveria começar a ser utilizado como titular. Primeiro, pelo declínio técnico do Pulgar. Segundo, pelo declínio físico do Pulgar, já que ele veio de lesão e não conseguiu jogar bem. E terceiro... Uma coisa leva a outra. Exatamente. E terceiro, o Alan está começando a jogar um futebol que, se ele chegar no nível que a gente já viu ele jogar, ele vai ter condições físicas e técnicas de jogar tão bem quanto o Pulgar, ou talvez até mais. A única coisa que eu acho que ele vai perder mesmo é a estatura. Estatura ele vai perder. Então, assim, jogo aéreo fica um pouco mais difícil. Aí ele, de repente, pode ser um pouco mais forte fisicamente, ter uma impulsão maior para disputar pelo alto, pode, mas vai perder isso. Mas vai ganhar dinamismo, vai perder talvez um pouquinho o nível de dificuldade do passe ali, porque o nível de dificuldade que o Pulgar consegue aplicar nos passes dele acaba sendo um nível bem elevado, bem parecido com o meia central ali, armador. Então, assim, eu acho que o Alan já poderia ser alçado para o time titular, seja como primeiro ou como segundo volante. Ele tem até entrado como segundo volante, mas como primeiro ele também funcionaria. A gente tem o Igor Jesus e tem o Pulgar que está mal, ou seja, o Gerson, agora voltando para o Gerson, como primeiro volante é impensável isso. E aí, se ele quiser ser segundo volante, ele vai ter que ter uma briga muito dura, eu acho até que desleal para ele, com o De La Cruz, porque o De La Cruz é um jogador que também consegue oferecer criatividade, tem a energia e a raça do uruguaio, então ele tem combatividade e ele tem algo que o Gerson não consegue ter hoje, que é dinamismo, cara. O Gerson já foi mais dinâmico do que ele é, mas mesmo a melhor versão do Gerson não consegue ser tão dinâmica quanto essa versão que a gente está vendo do De La Cruz, e que é uma versão consistente, porque ele também era dinâmico no River, também é dinâmico na seleção uruguaia, e no Flamengo, como segundo volante, ele virou esse cara super dinâmico. E é o único jogador do Flamengo que traz esse elemento pra gente. Tanto é que quando ele não joga, a gente acaba percebendo alguma De La Cruz dependência, o que advoga até contrário ao trabalho coletivo do Tite. Se o time decai muito por conta da saída de um único jogador, significa que talvez a capacidade coletiva e tática do time não seja prioritariamente um progresso, uma evolução do treinador, mas sim de um jogador que entra ali e faz tudo evoluir. E aí, onde que vai restar espaço para o Gerson? Nas duas pontas. Como centroavante, eu acho doideira. Tirar o Arrascaeta também acho doideira, embora o Arrascaeta ainda não esteja no melhor nível técnico dele. Então, vamos lá. Sobrou as duas pontas.
eu tenho ponta esquerda e tenho ponta direita. E por que eu estou fazendo essa explicação longa? Porque a gente vai chegar na conclusão de que o único lugar que ele pode entrar é no lugar do Luiz Araújo. E essa explicação, essa leitura, essa atenção longa que eu tô querendo construir aqui é justamente para a gente não tirar facilmente o Luiz Araújo, porque isso seria uma injustiça. Eu não posso chegar aqui agora e falar, não, o melhor lugar é o ponta direita ali, tira o Luiz Araújo, tá tudo certo, vamos embora. Porque eu acho isso muito injusto. Assim como eu vou achar injusto o Léo Ortiz virar titular do nada. Eu sei que ele tem condições de virar titular tecnicamente falando, mas eu acho injustiça isso acontecer. Então, assim, o Gerson vai ter que olhar para o elenco do Flamengo e entender que ele pode ser o tal do extremo construtor que o Tite sempre falou, agora fala menos, mas sempre falou nas suas coletivas quando ele era perguntado sobre colocar os melhores jogadores em campo, jogadores mais técnicos. Ele dizia que na época do Corinthians ele tinha lá o Jadson, que ele não era um ponta, ele era um meia construtor, que jogava com o pé trocado por ser canhoto, que na seleção brasileira ele chegou a convocar o Everton Ribeiro para também fazer essa função, porque no Flamengo ele não era um ponta, ele era um construtor. Então, assim, onde tem espaço para o Gerson é na ponta direita, não para jogar como um ponta, mas para jogar como um jogador construtor que vai se associar com o Arrascaeta, com o De La Cruz, com o Pulgar, com o Alan quando for titular, com o Pedro, que também, quando sai da área, consegue participar bem, tem condição técnica de participar bem, tem recurso técnico de participar bem. Então, eu acho que ali é a melhor oportunidade que o Gerson vai ter. Claro, a coletiva de hoje, mais uma vez, foi esclarecedora nesse ponto. A gente sabe que a sequência vai ser cruel do Flamengo, a gente sabe que essa sequência vai precisar fazer com que o Flamengo não tenha boa parte dos titulares, principalmente no Campeonato Brasileiro, e ali vai surgir uma oportunidade do Gerson ser titular quando os titulares incontestáveis não tiverem à disposição. Aí eu acho que ele vai ter um pouco mais de liberdade para ser um segundo volante se for necessário, de ser um meia central se for necessário, ou de continuar jogando como ponta direita caso o nível de atuação dele, depois de voltar, depois de se recuperar, justifique uma titularidade com a elite do Flamengo disponível, que são os 11 que a gente vê hoje entrando em quase todos os jogos.